Lin simplesmente pegou o dinheiro que o jovem mimado de antes entregou para ele, fingindo aceitar assim a proposta dele de abrir caminho. Imediatamente após pegar o dinheiro, ele desejou sucesso ao jovem mestre em seu namoro à distância. Isso fez com que o jovem mimado ficasse sem entender muita coisa inicialmente, porém logo as dúvidas dele iriam acabar completamente. Isso porque ele imediatamente se aproximou da divina dama, que ficou surpresa por vê-lo ali em cima. E como já tinha um tempo que ele não via ela, ele decidiu por si próprio ir até ela para matar um pouco as saudades. Depois disso, a divina dama acaba dizendo que estava falando com suas amigas, que não viam elas há um bom tempo já, e por isso elas estavam conversando um pouco mais sobre as coisas do dia a dia. Uma das garotas acabou comentando que aquele jovem incrível estava ali somente por ela, e como logo o jantar iria começar, eles poderiam descer. Sendo assim, outro dia eles falariam sobre negócios, mas em uma outra ocasião mais propícia. Depois disso, a deusa acabou se despedindo de suas amigas, dizendo que eles iriam descer antes delas nesse caso. Após se despedirem das amigas dela, não demorou para que ele a acompanhasse até o piso inferior, e não demorou muito para que o garoto rico de antes ficasse sem entender completamente nada do que tinha acabado de acontecer. Isso porque ele não conseguia acreditar que o protagonista facilmente conseguiu arrastar a divina dama para outro lugar rapidamente. Foi só nesse momento que ele percebeu que Lin, na verdade, estava brincando com o jovem desde o início, e o usou para ganhar alguns trocados ainda por cima. O seguidor desse jovem perguntou se não era melhor esquecer de tudo o que aconteceu, mas pelo visto ele não gostou muito de fazer papel de bobo. Sendo assim, ele iria apenas esperar por uma oportunidade para poder ensinar uma lição para Lin. Um tempo depois, um nobre estava prestes a anunciar alguma coisa naquela tal festa. Nesse momento, ele agradeceu a todos por sua ilustre presença naquele lugar, e ele finalmente deu a abertura do jantar oficialmente. Por algum motivo, depois de ele dizer isso, as pessoas começaram a pegar seus pares e começaram a puxá-los para uma dança. Inclusive, até mesmo Lin ficou admirado com aquilo, já que era para ser somente um jantar de caridade. E imediatamente as pessoas começaram a dançar, deixando ele um tanto quanto confuso por causa disso. A bela dama tentou explicar para ele que jantar era apenas um nome, e de acordo com o processo depois da abertura, a dança era meio que uma obrigação praticamente. Ela disse também que o dinheiro adquirido ali seria doado para o Projeto Esperança, e pelo visto seguia os mesmos processos desse jantar de caridade. Logo, Lin puxou a bela dama para uma dança também, e é claro que ela jamais recusaria uma oferta como essa, principalmente por ser um convite vindo diretamente do cara que ela gosta. No final, eles acabaram arrasando como sempre, ou pelo menos ela arrasou, já que essa garota parece literalmente uma divindade em tudo que ela faz. Durante a dança, ela perguntou para Lin por que ele dançava tão bem, mas ele não pôde responder que um mágico nunca revela seus segredos, já que temos um corte para o jovem que estava morrendo de inveja do nosso protagonista, e pelo visto, ele estava revoltado por Lin ter enganado ele anteriormente, e esse rapaz estava apenas esperando pela oportunidade para poder fazer ele pagar. Lin então recebeu uma ligação repentinamente, e ele tirou um tempo para poder atender o telefone, mas logo ele percebeu que era um conhecido seu. Eu não sei se esse rapaz era amigo dele do colégio, que já apareceu antes, ou se é outro personagem, mas enfim, ele dizia que tinha sido hospitalizado com apendicite aguda, e perguntou se ele poderia por favor cobrir sua aula no dia seguinte. Do contrário, o diretor iria reduzir do salário dele novamente. Como o protagonista estava relativamente livre no dia seguinte, então ele poderia apenas enviar o horário que ele deveria estar lá, e também o lugar que a aula aconteceria, que assim ele iria cobrir o jovem. No dia seguinte, vemos uma escola de natação, e Lin acabou recebendo uma calorosa recepção dos alunos de seu amigo. Como ele estava ali somente para uma lição, ele perguntou para os alunos o porquê de eles estarem tão empolgados assim, e pediu para que eles não rissem e fossem para a sala de aula. Vemos então a piscina, onde pelo visto tinha algumas pessoas que formaram seu próprio grupo de escórias. Um outro avisa esse jovem ser que já dá para imaginar que é tóxico, que a próxima aula seria de inglês, e perguntou se ele não iria ir para a aula. Como resposta, ele diz que não iria, pois sua deusa estava indo para a aula de natação em breve, e ele ficaria ali somente para poder vê-la. Até mesmo o jovem de antes ficou impressionado, já que essa não era a primeira vez que ele tinha trocado de deusa pelo visto. Pouco tempo depois, o protagonista entrou com seus alunos para a aula de natação, e ele perguntou o que havia de errado com aquelas pessoas e o que estava acontecendo. Além disso, de acordo com as regras da escola, para poder usar a piscina você normalmente precisa usar um uniforme de natação para isso. Revoltado com os jovens ali, ele perguntava como foi que eles tinham entrado na piscina, e a garota tenta dizer a ele que eles eram estudantes internacionais, e por isso, eles tinham permissão para entrar e sair da piscina quando eles quisessem, e já deu para ver que o insignificante
insignificante de antes cumprimentou nosso protagonista com uma cara de deboche, já querendo tirar onda com a cara de Lin. Depois, ele cumprimentou a outra garota, que logo se escondeu atrás do MC. Ele se apresentou para ela como estudante internacional e etc. Nada de importante na verdade, e ele estava querendo se aproximar mais ainda dessa garota. Nesse momento, a garota estava completamente assustada, e Lin percebeu isso imediatamente, e logo começou a dizer para os jovens ali que, de acordo com as regras da universidade, estudantes não tinham permissão para entrar na piscina privada, e eles sabiam muito bem disso. Depois disso, o inseto perguntou se o professor por acaso era novo ali, e se vangloriou de ser um estudante estrangeiro, e eles precisavam nadar, e disse algo sobre tourenças aromanticos morrerem se eles não nadassem no gelo. Novamente ele se dirigiu à jovem dama, a chamando de deusa e disse que sabia que ela era tímida, mas uma vez que ela o conhecesse melhor ela não sentiria repulsa por ele. Mas ela gritou imediatamente após ouvir isso, dizendo que não gostava de estrangeiros, e pediu por favor para que ele ficasse longe dela. A escória então começou a dizer que o lugar que ele veio era muito mais romântico e melhor do que aquele lugar que eles estavam, com aquele grupo de pessoas incompreensíveis. Os outros alunos ficaram revoltados com o jovem de antes, dizendo para que ele não fosse um ser insignificante e covarde ali. Depois disso, o lixo não reciclável começou a dizer para que os alunos batessem neles, e se eles fizessem isso, era fato que eles seriam expulsos imediatamente após isso. Um outro aluno comentou que todos diziam que o Kung Fu chinês era muito poderoso, e os covardes na verdade eram eles. Enquanto os insetos riam na frente dos outros alunos, já deu para ver que eles ficaram completamente revoltados com esses estrangeiros arrogantes. Porém quem agiu dessa vez foi nosso protagonista, que deu um belo chute na escória de antes que estava se achando demais, o empurrando assim imediatamente para a piscina. Todos os alunos ali ficaram admirados com a atitude de Lin, e meio que começaram a admirá-lo ainda mais por causa de seus recentes feitos. Quando o lixo não reciclável se aproximou, o outro perguntou se ele estava bem, e imediatamente ele se dirigiu ao professor, perguntando como ele ousou fazer isso com ele. E pelo visto, Lin não queria dar aquela aula também, mas talvez ele quis dizer que não iria permitir que Lin desse aquela aula também. E pela atitude dele logo depois disso, deu para ver que era exatamente isso que ele quis dizer, já que começou a soltar guaraná na piscina inteira, até ficar vazio. Nem mesmo Lin acreditou no que estava presenciando nesse exato momento, e a imagem que a garota tinha sobre os estrangeiros só piorou ainda mais depois dessa cena. O lixo então disse que se eles não se importarem, eles iriam resumir a aula daquele dia, e outras duas escórias também se aproximaram para poder fazer o mesmo que o ser insignificante. O amendoim queimado disse que como já tinha um tempo que ele queria ir ao banheiro, aquela era a oportunidade perfeita para poder se aliviar. Os alunos estavam loucos para poder ceifar a vida daquelas escórias em sua frente, já que eles estavam indo longe demais. Depois de se aliviarem, ele chamou seus capangas para que eles saíssem dali, para que assim eles não atrapalhassem os alunos em sua aula de natação. Nesse momento, Lin estava completamente revoltado com eles, e disse que eles somente poderiam sair daquele lugar, se eles bebessem a água da piscina. O inseto respondeu dizendo que ele estava sonhando, e disse também que iria dizer ao diretor sobre o chute que ele deu nesse estrume de gado, e avisou Lin para que ele esperasse por sua expulsão. Mas antes de dizer mais alguma coisa, Lin se aproximou imediatamente dele, fazendo com que ele se trancasse todo. Como o chute anteriormente dado não tinha sido bastante ainda para a escória, Lin deu um belo tapa na face do ser insignificante, que quicou como uma bola de basquete logo depois disso. E o protagonista comentou que apenas uma quicada ainda não era o bastante para um ser como ele. Sendo assim, Lin iria ajudá-lo a dar mais algumas quicadas. Os insetos que estavam seguindo o ser desprezível de antes foram para cima do MC na tentativa de acabar com ele, mas pelo visto esse protagonista é treinado para todo tipo de situação, e não demorou para que ele usasse o próprio peso do corpo do outro inseto para arremessá-lo contra o chão, fazendo assim com que os alunos ali ficassem impressionados com os movimentos de Lin. E pouco tempo depois, ele conseguiu acabar com todos os que estavam do lado do ser insignificante de antes. E pelo visto ele não iria perdoar nem mesmo as garotas que estavam com eles também, que logo começaram a correr implorando por ajuda. O inseto, que ainda não tinha aprendido a lição, disse para que ele não se aproximasse novamente, e se Lin tocasse nele, Lin iria definitivamente ser expulso da escola. Já cansado de ouvir aquelas baboseiras, o protagonista grudou o tamanduá pelos cabelos, e quando eles se aproximaram da piscina, o inseto perguntou o que ele pretendia fazer, e já colocando a cabeça do estrume de gado completamente na água, ele disse que ninguém ainda tinha se atrevido a tentar expulsá-lo da universidade até agora, e perguntou em seguida se ele por acaso tinha
bebido bastante, fazendo com que a escória assumisse a derrota dizendo que estava errado esse tempo todo. Depois disso, ele perguntou se os outros seguidores do inseto precisariam de alguma ajudinha para fazer o mesmo que o lixo de antes estava fazendo. E logo depois de dizer isso, os outros começaram a beber a água que eles mesmos soltaram guaraná nela anteriormente. Uma pessoa apareceu repentinamente, tentando impedir Lin de ir adiante com esse plano de vingança dele. Esse insignificante era vice-presidente executivo da divisão universitária, e perguntou o que Lin estava fazendo. Imediatamente a escória disse que Lin estava batendo neles e os forçando a beberem a água da piscina, e ele gostaria de processá-lo. Enquanto o inseto tinha sua alma saindo do corpo, o outro inseto superior perguntou o que Lin estava fazendo. Isso porque aqueles alunos eram estudantes estrangeiros, e perguntou se ele estava tentando criar uma disputa internacional. Depois disso, ele perguntou qual era o problema de eles serem estudantes estrangeiros. Isso porque eles eram completamente arrogantes na escola. Perguntou se tinha sido ele que tinha dado privilégio para aquelas escórias de antes. O vice disse que estudantes estrangeiros também eram tratados como humanos, e perguntou o que Lin quis dizer com privilégios. Além disso, ele iria lidar com aquilo com métodos sérios, e avisou Lin para que ele preparasse para uma responsabilidade legal. O protagonista então responde que parecia que o vice-diretor pelo visto não tinha percebido ainda quem lidaria com quem ali. Esse comentário dele deixou o inseto de antes completamente revoltado, já que ele era somente um professor substituto, e ainda assim ousava falar com ele daquela maneira. Depois disso, ele imediatamente chamou Lin para que eles fossem até a sala do diretor-geral imediatamente, para que eles vissem se ele não iria acabar com a raça de Lin. Sem pensar duas vezes, ele chamou o inseto de antes nesse caso, para que eles fossem então para a sala do diretor e ver o que ele pensava sobre isso. Na sala do diretor em si, ele disse o que Lin tinha feito anteriormente, e a surra que ele deu nos alunos, afirmando que isso deveria ser tratado de forma séria e jamais deveria ser tolerado. Lin então comenta porque a escória não dizia também que um estudante estrangeiro chamado George estava assediando brutalmente as alunas femininas daquela universidade, além de estar mijando na piscina também. Completamente alterado, a escória dizia para Lin ficar quieto, pois ele estava se dirigindo ao diretor, e aquele não era lugar para ele falar. Dessa vez, foi o diretor que disse que Lin era oficialmente o vice-diretor honorário daquela escola, e perguntou para o lixo não reciclável se Lin por algum acaso não era qualificado para intervir a essas atitudes dos alunos. Como sempre acontece, mais um acabou passando por maus bocados após essa descoberta, e infelizmente essa obra só se resume a isso praticamente. Depois disso, o diretor disse que a escória de antes estava temporariamente incapaz de dar aulas, e ele iria reportar tudo o que aconteceu, um fato após o outro, para o quadro escolar, e disse para que ele esperasse por mais novidades em casa. E por fim, o inseto saiu da sala do diretor completamente cabisbaixo. Depois disso, a garota de antes apareceu com uma pequena maleta de curativos, perguntando se Lin estava bem. Respondendo a garota, ele disse que estava tudo bem, e o cara de antes tinha sido demitido. E agora, a escola iria punir severamente aqueles estudantes estrangeiros. Repentinamente, a garota entrega para Lin a maleta de primeiros socorros que ela tinha levado ali, mas deu para perceber que ela estava um tanto quanto envergonhada demais. O motivo disso realmente, ainda não sabemos dizer. Ela diz que quando tinha visto Lin lutar há pouco tempo atrás, ela percebeu que a mão dele acabou sendo ferida nesse processo. Mas ele diz que estava tudo bem, e tinha sido apenas um leve arranhão. No entanto, pelo visto ela não quis saber do que ele estava dizendo, e imediatamente colocou um curativo na mão dele. Depois disso, ela o agradeceu profundamente, já com uma face de quem estava apaixonada pelo protagonista. Esse cara deve passar mel no corpo. Nunca vi tanta mulher afim da mesma pessoa como nessa obra. Lin pergunta o porquê de ela estar agradecendo ele, já que ele não tinha feito nada demais. Pelo menos era isso que ele pensava. Mais uma vez envergonhada, ela perguntava para ele se ainda doía, mas pelo visto estava tudo bem, e ele já não sentia mais dor alguma em sua mão. Repentinamente ela acabou recebendo uma ligação, e Lin decidiu se retirar, perguntando para ela onde ela esteve ultimamente, já que ela sequer tinha respondido a chamada em seu telefone. Além disso, ele deu a ideia de eles saírem naquela noite para poder beberem um drink. Já falando com alguém no seu telefone, ele perguntava onde eles iriam se encontrar para beber, além de que ele já tinha terminado seu serviço ali onde ele estava. E a pessoa passa então o local para eles se encontrarem. E também pediu para que Lin ligasse para ele de volta quando ele chegasse no local do encontro. Vemos então o carro do protagonista estacionado em frente a um edifício relativamente grande. E logo depois vemos que ele tinha chegado no local do encontro. Descobrimos também que essa propriedade era justamente do jovem Kim, e Lin tinha prometido para ele um cartão de crédito anteriormente. Na recepção do local, a recepcionista pergunta para nosso protagonista se ele por acaso tinha ido sozinho ali, e ele responde que sim, dizendo que gostaria de um cartão para poder entrar. Em seguida, ela pergunta que tipo de cartão ele gostaria, e começou a dar os preços de alguns cartões mais básicos. No entanto, ele imediatamente disse que gostaria de um pacote do cartão
cartão Imperial. Ela acabou ficando assustada e disse que o pacote Imperial era o pacote mais top de linha que eles tinham e o preço estava em torno de 185 mil. E após ouvir o preço do cartão, ele não pediu somente um deles, mas sim dois. Isso fez com que a garota ficasse completamente impressionada, pois aparentemente isso ainda não tinha acontecido antes. Depois disso, ele se retirou, e as pessoas comentavam se ele não era o amigo do jovem Kim, além de ele ser muito rápido e generoso também. Logo após comprar os dois cartões, Lin acabou encontrando com o subordinado de Kim, e não demorou muito para estarmos dentro de uma sala, onde tinha uma bela garota vestida de coelhinha. Imediatamente a garota foi recepcionar nosso protagonista, e ela comenta que eles estavam esperando por ele. Logo, quem chegou foi justamente Kim, que começou a apresentar alguns amigos dele que ele tinha ali. Esse jovem era Lian Jimin, e a família dele era dona de uma linha aérea chamada Shinhua. Esse outro se chama Gao Zongjian, e a família dele era responsável por produzir vários produtos de excelentíssima qualidade. E logo eles se cumprimentam formalmente, mas Lin não via a hora de deixar as formalidades de lado para que assim eles pudessem começar a beber logo. Depois de se sentarem para poder conversar, o protagonista saca os dois cartões que ele tinha consigo, e disse que ele tinha somente ido pegar o pacote Imperial justamente por causa de Kim, mas Kim responde que ainda assim, ele se mostrava interessado bastante no local em que eles estavam, ou alguma coisa assim. Depois disso, vemos uma garota que apareceu para oferecer a eles um vinho e um prato de frutas. Aparentemente essa garota conhecia o jovem Lin, e perguntou o que ele estava fazendo ali. E por incrível que pareça, eu ainda não me lembro dessa garota, mas acho que já vi ela em algum lugar. Minha memória é fraca demais, eu confesso. Kim pergunta se ela por acaso era estudante dele, e ele responde que ela era estudante da faculdade de professores, e ele apenas deu aula para ela como um professor substituto. Depois disso, Lin acabou lançando um olhar intimidador em cima da jovem garota, que imediatamente começou a tremer, sem saber como agir ou responder ao protagonista nesse exato momento. Nesse momento, um deles disse que uma vez que ela era um deles agora, era para ela se sentar e beber com eles também. Kim ainda disse para que ela não se preocupasse muito com os detalhes, e pagaria ela 10 mil por cada copo que ela conseguisse beber. Respondendo ele, ela pedia desculpas gentilmente, e que não poderia beber. Lin, completamente revoltado, acabou chutando a mesa após ouvir o que ela disse, e ainda pergunta como ela poderia trabalhar ali, se ela sequer poderia beber algo. E se esse fosse o caso, era melhor que ela não trabalhasse ali então. A garota então pediu por favor para que Lin não reclamasse dela, e ela comenta consigo mesma de que ela ganharia 10 mil yuan por cada copo que ela conseguisse beber. Após isso, Kim jogou em cima da mesa os 10 mil que ele tinha prometido anteriormente, e disse em seguida que ele era um homem de palavras, e ele iria contar quantos copos ela iria conseguir beber. Depois disso, a garota não teve nem tempo para pensar mais, e imediatamente começou a beber. Aparentemente ela estava com um pouco de receio, já que pelo visto ela ainda não tinha bebido em sua vida. O primeiro copo ela conseguiu beber tranquilamente, e no segundo, ela já estava tendo um pouco de dificuldade. Enquanto ela bebia, Lin observava atentamente, e pelo visto Kim percebeu que ele queria ensinar algum tipo de lição para aquela jovem garota. Por falar nela, ela começou a sentir um rebuliço dentro de si, e não demorou muito para que ela colocasse para fora tudo que ela tinha bebido anteriormente. Mas ainda assim, Lin deu a ela o valor referente ao que ela conseguiu ingerir. Descobrimos então que ela conseguiu ingerir apenas 2 copos, e atingiu o seu limite. Sendo assim, ela recebeu 20 mil yuan como prometido anteriormente pelo jovem Kim. Mas ela disse que ainda conseguia beber mais, e pediu para que ele não fizesse ela sair dali. Mas como ela tinha acabado de vomitar somente com 2 copos, ele perguntou para ela como que eles poderiam continuar jogando, e pediu para que ela saísse dali imediatamente. Com lágrimas em seus olhos, a garota não tinha mais muita opção além de fazer o que o jovem Kim tinha pedido. E por fim, ela finalmente decidiu apenas pegar o dinheiro e se retirar do local. Mas pelo visto, Lin estava incomodado com alguma coisa, e pediu em seguida para que Kim enviasse alguém para poder seguir ela secretamente, e não permitisse que ela entrasse em nenhum problema maior. E logo, vemos que o jovem de antes que recebeu o jovem Lin, foi o escolhido para ficar responsável por aquela bela jovem dama. Depois disso, Kim perguntou para Lin qual era o tipo de relacionamento que ele tinha com aquela garota, e o porquê de ele estar com tanta raiva assim. A coelhinha comenta que depois de tudo, aquela garota ainda era estudante dele, e como aquele era um clube da noite, com certeza aquele não era um bom lugar, e ela pensava que a raiva de Lin vinha justamente desse motivo. Kim comenta que elas já são adultas, e elas sabiam o que elas gostariam de fazer. Além disso, pediu para que Lin não ficasse tão chateado com isso, e apenas bebesse logo. E em silêncio, ele decidiu beber um pouco para esquecer dos problemas. No entanto,
Não demorou muito tempo para que ele recebesse uma ligação em seu celular. Assim que ele atendeu, a pessoa do outro lado da linha dizia que alguns encrenqueiros do lado de fora. Imediatamente Kim chamou seus companheiros para que eles fossem até lá fora resolver o problema que tinha acabado de aparecer. Porém, rapidamente o protagonista o impediu e disse para que ele não se apressasse, pois ele mesmo iria sair para verificar a situação, e pediu também para que eles continuassem na casa e continuassem bebendo normalmente. Com isso, Kim disse que deixaria isso com ele então. E por fim temos uma cena do lado de fora, onde pelo visto um tipo de tumulto estava acontecendo. Para piorar ainda mais, vemos a antiga aluna do protagonista meio zonza, sendo carregada pelo jovem que ficou responsável por ela. Quando Lin finalmente apareceu perguntando o que tinha acontecido, o jovem responde que quando ele tinha saído da caixa, ele encontrou aquelas pessoas que queriam levar aquela jovem embora. E Lin, completamente cheio de atitude nessas horas, perguntou para os hooligans qual era o problema. Eu sei que a obra acabou em uma parte boa, mas isso é bom para eu saber se vocês realmente querem continuar vendo essa história, apesar de ela estar um tanto quanto repetitiva demais. Hoje eu tive que usar uma voz neural pois estamos fazendo uma obra aqui em casa, e o barulho está bem grande. Enquanto essa obra permanecer, vou trazer vídeos com essa voz, mas espero que isso acabe logo para eu poder voltar a narrar os vídeos novamente. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família e até a próxima.